Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. Hoje estamos com um convidado muito próximo, muito amigo, que é o Gilmar, tá aqui junto com a gente, tá o Fabinho também. Vamos estar os três conversando um pouquinho sobre o Gilmar. O Gilmar, ele é enfermeiro, especializado em urgência e emergência. Ele tem docência com ênfase em enfermagem. É um instrutor da American Heart, é do ATCN, que é o trauma para enfermeiro, também de PHTLS, ACLS. Ele é membro da equipe de emergência médica da Vigor, naqueles eventos off-road. Também enfermeiro assistencial em unidade de pronto atendimento, que acho que é o seu dia a dia, né? Você vai contar um pouquinho. Meu, que legal. E é membro voluntário da Força Nacional do SUS. Nesses eventos e catástrofe e tudo, ele vai contar pra gente hoje aqui. Seja bem-vindo, Gilmar. Eu não vou continuar lendo aqui, senão... Eu ia falar, já acabou o tempo do podcast só lendo esse currículo, porque é muita coisa, né? Pois muito conhecimento para pouca pessoa, né? É tão pouco. Pouco, ele é pequenininho, delicadinho. A primeira vez que eu conheci o Gilmar, já vou te entregar, Gilmar. Tava num curso lá, o Gilmar tava sentado, tinham vários instrutores, aí o Gilmar chegou e falou assim, falei, então, gente, vou apresentar o instrutor Gilmar. Gilmar, você não pode explicar esse assunto? Ele virou todo delicado, conversando tranquilo, de repente, então, gente, não sei o que, eu falei, uau, meu, o pessoal acordou, foi uma emoção aquele dia lá, meu, foi muito legal. Ele é pequeno, mas na hora de dar aula, tem potência. A voz vem lá de dentro. Gilmar, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, uma honra, um prazer enorme estar aqui, né, entre amigos, entre gigantes profissionais, pessoas que eu admiro e uma instituição que eu tanto gosto e tanto me fez bem nesses últimos anos, né. Eu vou começar com essa história, Daniel, essa vale muito a pena. Eu fui convidado logo que me interessei em fazer parte desse grupo, para assistir, para conhecer, para ver o método. E estou sentado entre os alunos de um curso, conhecendo a estrutura, conhecendo o curso. Era um curso de primeiros socorros com... Era o BLS da American Heart. BLS, aquele que hoje fazemos, né, em partes, primeiros socorros e depois o BLS, a parte aquela credenciada, né, com o padrão que é necessário, mas eu estava como convidado conhecendo a estrutura. E de repente, como do nada, o nosso querido nos chama para que eu exponha um tema, uma parte lá do conteúdo. Totalmente programado. Eu estava ali assistindo, conhecendo o ambiente, conhecendo as pessoas, eu não estava inserido no curso. E me levantei e fui à frente e... como um bom emergencista, avaliei o cenário, identifiquei o que podia ser movimentado. Eu vou dizer até que identifiquei os riscos. Eu estava sendo avaliado ali, né? Daniel era um risco. Era um risco, né? Eu estava ali. Minha filha estava fazendo curso. Lá, ela estava no primeiro de medicina ainda na época, Luciana, né? Estava lá. A chefe estava lá. Aí é perigoso. E aí, como um bom emergencista, avaliei os riscos e me preparei. E comecei de forma suave, a sala estava tranquila e foi crescendo, né? Aquele método, aquelas estratégias que a gente utiliza para trazer o grupo, para colocar energia. Foi muito legal. Tal. Foi muito bom, o pessoal amou. Eu acho que funcionou, né? Porque eu estou aqui no time, né? Hoje, eu acho que funcionou. Funcionou com certeza. Eu fiquei impactado, eu achei muito legal. Eu gostei quando do jeito que você entrou na cena, eu achei que... Porque que aconteceu? Já estava rolando o curso, eu cheguei depois. E quem tinha organizado tudo, tava minha filha, fui ver minha filha lá, lembra? E aí eu cheguei, são os instrutores da Elu, então... você já estava como instrutor da Elu. Eu acho que você estava conhecendo, vendo tudo, mas você já estava como... Você é parte da instrução, porque acho que alguma referência você tinha já. Não sei se era... Você lembra que a gente conhecia, era instrutor que conhece instrutor? Tinha alguma história, não lembro agora. É muito interessante, porque esse nosso universo, ele acaba ficando muito pequeno. Eu conhecia a Elu, conhecia das redes sociais, da divulgação dos produtos Elu, e conhecia, coincidentemente, alguns membros
Né? A Joelma, te conheci. Joelma, Robson Bernardes. O Robson, eu lembro disso, eles tinham me falado de você. Faziam instrução e atuavam bastante com vocês e que haviam sido colegas no resgate rodoviário. Então, já cheguei ali... e a gente também, né? A gente se conheceu bem antes, que acho que 2011, 12... Isso, num simulado de múltiplas vítimas no aeroporto. Conheci o Gilmar em Americana. Eu trabalhava na cidade lá e a gente fez um simulado no aeroporto. E o aeroporto de Americana, ele é bem na confluência da rodovia Luiz de Queiroz com a Anhanguera, a qual ele trabalhava na época, era enfermeiro responsável do trecho. Do trecho e dos enfermeiros. Ele era o coordenador de enfermagem. E aí teve um simulado e a gente convidou a Autoban para participar. E ele foi com uma outra pessoa que você conhece, que é o doutor o José Antônio Coelho, né? E ele foi e a gente acabou se conhecendo lá, né? Mas assim, eu não sabia que ele estava vindo para Elu. A gente se trombou acho que em algum curso depois. Algum tempo depois. No encontro de instrutores também. Não, a gente chegou a dar aula antes junto. Não, em uma das empresas, eu creio que no Rio, alguma coisa assim. No Rio, a gente foi aqui em São Paulo. É o impacto, é um mundo pequeno mesmo. É um mundo pequeno. Mas a gente já se conhecia antes, bem antes, né? Gilmar, conta pra gente, já que você já falamos que você é enfermeiro, que você já veio dando aula, mas isso começou lá atrás, em algum lugar. Você conta pro pessoal de onde você é, de onde nasce essa vontade de atuar nessa área, ou se de repente era outra coisa que você imaginava. Conta um pouquinho pra gente. Aí preciso começar a falar do Gilmar pessoa, né? Isso. Pessoa, né? Eu sou Gilmar, tenho 54 anos hoje, né? Não, assim, fiz recentemente. Viúvo da Clarete, pai da Diandra e do Giovanni, e avô do Gabriel e do Heitor, né? E seus filhos estão morando fora hoje, né? O meu filho estava na Espanha, voltou recentemente. Já voltou, é verdade. E minha filha mora aqui, né? Então estamos próximos hoje. E, bom, tudo isso nasce... Bem lá atrás, eu venho de uma família de servidores públicos. O meu avô trabalhou no hospital, o antigo hospital psiquiátrico de Franco da Rocha. O meu pai trabalhou lá. Eu tenho uma irmã a qual eu tenho uma admiração gigantesca, que trabalha no judiciário há muitos anos, trabalha num fórum aqui na João Mendes. E quando jovenzinho lá, estudando, minha irmã muito me estimulou para o serviço público, né? Aquele serviço público que o meu avô pregava, né? Aquele servidor que realmente faz a diferença para a população, que cuida da coisa pública, que realmente faz acontecer para que a sociedade se desenvolva e possa... todo cidadão viver muito bem. Então a nossa família traz esse know-how, né? Tanto é que meu pai foi servidor, teve 9 quinquênios, aposentou com 45 anos de serviço, né? Puxa. O meu avô, pai dele, atuou inclusive ajudando na administração do antigo hospital psiquiátrico, que hoje já não funciona mais, né? Hoje sabemos que tem métodos muito melhores, mas que teve a sua relevância lá na década de 70, de 80. Então, esse Gilmar, lá quando jovenzinho, estimulado inclusive pela minha irmã, que já tinha ido, já atuava no judiciário, falou, poxa vida, né? Vamos seguir aí com a família e me ajudou, inclusive foi ela que pagou a minha inscrição do meu primeiro concurso público, em que eu ingressei em 31 de julho de 89. Esses dias. A semana que vem completo 35 anos de serviço público. Embora o meu pai, meu avô, depois, né, sabendo, meu sogro, minha sogra tivesse alguma relação com a saúde, inicialmente eu entrei mais para uma área de segurança pública e justiça. E fiquei... atuando lá nos meus primeiros anos como servidor. Logo nos primeiros anos... Estuda em São Paulo? São Paulo. São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Eu sou nascido em Caieiras, né?
e moro hoje em Franco da Rocha, muito perto da escola, né? Da escola de bombeiro, que o Fábio, né? Trabalhei lá Tanto tempo trabalhou tempo, lá. né? É um lugar que eu tenho muito carinho, muita admiração, Eu uma trabalhei região muito que eu tempo gosto. na Voit. A Voit ali no Jaraguá, né? Ali Isso, perto. isso, pertinho. Eu tenho tios que trabalharam lá, provavelmente em algum momento vocês se encontraram. Com certeza. E aí a minha carreira começa lá, mas muito cedo, por uma necessidade de serviço e por um direcionamento de um grande diretor ou uma pessoa de visão. Ele entendia que, mesmo na atuação que a gente tinha na segurança, havia necessidade de uma formação básica para a enfermagem, para alguns membros da equipe. E eu fui selecionado e fui fazer o meu primeiro curso de enfermagem, foi o curso de auxiliar de enfermagem na Escola de Enfermagem do Hospital de Franco da Rocha. Então era vinculado com o Estado, era uma parceria entre as secretarias de Estado, e ali fiz o meu primeiro curso. Desenvolvi pouco nos primeiros anos essa atividade dentro da atividade que eu já tinha no Estado. Eu acabei indo para o serviço privado, como segunda opção de trabalho, segundo vínculo. Então, eu trabalhava no Estado e trabalhava na rede hospitalar privada, trabalhei em alguns hospitais. E foi interessante que a minha carreira começou a ter dois caminhos. Eu atuava no Estado e comecei a atuar na enfermagem. No ano, trabalhei alguns anos, isso foi lá no comecinho da década de 90, 94, 95. Em 98, houve a concessão de rodovias em São Paulo. E aí, as rodovias estaduais e algumas federais foram concessionadas. Havia necessidade de profissionais que tivessem uma vivência em emergência para atuar nas equipes de resgate rodoviário. Nossa, mas isso era tudo novo, muito novo. Muito novo, muito novo. As ambulâncias eram tudo preto e branco ainda. Não era colorida ainda as ambulâncias. Não tinha os highlights que Não tem tinha, hoje. era tudo preto e branco. As rodovias que eu atuei, né, antes da concessão, nessa época lá em 98, eram cuidadas pela DERSA, né, que era o Departamento de Estrada e Rodagem. E aí, com a concessão, eu ingresso numa empresa que fez a grande diferença na minha vida e me norteou realmente para as emergências, né? Que foi a saudosa Autoban, que foi a primeira empresa que depois ajudou a estruturar todas as outras, que hoje é o gigantesco Grupo CCR. E eu comecei lá em 99, porque tinha uma vivência de pronto-socorro, de emergência e ainda na posição de auxiliar de enfermagem. Então vejam que as coisas começaram a caminhar aí a direcionar. Então aí a gente começa a história com a emergência. Com a enfermagem, já sempre direto em urgência e emergência. Quer dizer, quando você tá na estrada, na Autoban aí, já era urgência e emergência ali, né? Já era, mas aí tem um ponto que é interessante, eu sempre chamo a atenção para todo colega que inicia na carreira, né? A urgência e emergência é algo que nos fascina, tem todo aquele brilho, mas enfermagem é, antes de tudo, promover saúde, fazer prevenção, né? A gente trata muito disso, né? Para que os sinistros não ocorram, pensando lá nas emergências traumáticas, nos problemas. Mas enfermagem é muito cuidar, é muito olhar do outro, e ela está muito relacionada com os valores de cada pessoa. Então, cuidar daquele adoecido, cuidar daquele que está fragilizado por qualquer problema. E o trauma está entre, né? Mais um item. Mais uma das doenças, né? O trauma é entre essas centenas de coisas que a gente lida. Mas eu comecei na enfermagem com um olhar muito da preocupação, do cuidado com o ser humano. E lembrando que nessa época a gente tinha doenças infecto-contagiosas que davam muita preocupação para a sociedade, né? Então a gente tinha lá muito forte tuberculose,
principalmente dentro do sistema prisional, do judiciário tinha uma preocupação muito grande com isso. E HIV e AIDS, né? Lembra lá, bem lá atrás. Então, antes de ir para a emergência, eu atuei em hospitais públicos, privados, e prestando assistência às patologias clínicas com uma preocupação muito grande. Olha, bem lá atrás, né? Muito antes de Covid, a gente preocupado com as doenças infecto-contagiosas. Mas a atuação na emergência lá aconteceu, lá ainda no intra-hospitalar, e me proporcionou ir para a emergência do pré-hospitalar, né? Especificamente no resgate rodoviário, que foi a minha grande vivência. Fábio, você sabe que esse olhar que você tem da enfermagem, do cuidar do outro, eu e o Fábio, a gente sempre fala disso, que quando você chega na equipe, com os instrutores, você está sempre preocupado com o outro instrutor, preocupado, por exemplo, hoje, trouxe aquele livro que ele tinha te prometido, né? Ou no acervo da Ilu, um livro de BLS lá de trás, eu nunca tinha visto um BLS tão grosso. Da American Heart. É a primeira vez que eu vi acho que é de 2000 ou não? 2005, eu acho. 2004, são protocolos de 2005. Mas você não esqueceu, isso a gente falou o quê? O ano passado, foi? Não, foi no encontro dos instrutores. Foi no começo do ano. Mas você não esqueceu. Você está sempre preocupado. Isso é uma característica sua, em que o outro fale, em que o outro participe, em levantar, em trazer conhecimento para o outro. Eu fico impressionado com isso. Eu sempre gostei muito, já te falei isso algumas vezes. Eu acho muito legal. Esse é o cuidado dele. É o jeito como que ele cuida das pessoas que estão perto, quando a gente sai para almoçar, vai viajar. É bem melhor viajar com ele do que com você. Ah, tá, obrigado. Ele cuida, ele não. Que mas malvado. Eu falo isso em todo podcast, mas é verdade, ele judia da gente nas viagens. O Gilmar tem essa característica, né, e principalmente com o aluno, né? Ele não está lá para despejar o conhecimento, né? É muito bonito ver isso. É nítido que ele tem essa preocupação, ele tem a docência como missão. Então acho que o auge, todas as experiências que foram lidas no começo dele, né? Hoje, quando ele está na sala de aula, é muito bonito porque ele sente a missão de compartilhar, de propagar, de passar isso para as próximas gerações. E não é todo profissional que tem essa, primeiro, qualidade de conseguir passar. E segundo, essa preocupação de passar aquilo com carinho, de passar aquilo não por passar porque ele está ali dando aula e está ganhando porque ele não passar, porque o outro vai realmente aprender e vai fazer a diferença. E vai aplicar aquilo. Vai fazer a diferença na vida dele, né? Na vida dele, naquilo que ele for cuidar. Então é uma característica marcante e isso faz toda a diferença, né? As características pessoais entranhadas com as características técnicas que a gente vai adquirindo no dia a dia, ela forma uma força de trabalho muito legal. E isso é muito evidente em você. Bom, eu não noto muito, né? É automático. Você transpira, na verdade, isso. É muito legal. É interessante pensar que enfermagem se desenvolve muito forte lá com Florence, lá em 1820. Quando ela atua junto com os militares lá na Guerra da Crimeia e modifica e traz um jeito científico para a enfermagem que está muito pautado na observação, no cuidado, no registro das informações, e isso mostra para a gente que é essencial que o profissional de enfermagem traga na sua essência esse espírito de cuidar, de fazer a diferença. Lembrando que enfermagem tem um leque gigantesco de atuação, né? Nós temos aqui no time ELU enfermeiros de várias especialidades, profissionais de várias especialidades, que juntos, né, fazem uma sinergia maravilhosa e levam conhecimento e transformam. Em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de estar com o nosso time, eu vejo a transformação que acontece naquele lugar, com os alunos, com aquele grupo. Então, a enfermagem é uma das áreas, né, e estou aqui até representando, né, essa área hoje, né, nós muito bem representada. Temos gigantes aqui no nosso time. Mas ela traz muito esse cerne do cuidado, da observação. Isso não tem como ser enfermagem se não for cuidador.
nós estamos, né, isso é muito dito por aí, nós estamos desde o nascimento, aquele momento maravilhoso, todo o preparo do parto, de chegar uma criança, até os cuidados finais do pós-morte, né, dos nossos irmãos, né, e isso tem até muito a ver com espiritualidade, com as crenças e valores de cada profissional. Com a missão que a gente tem aqui. Então, é um universo muito grande, desafiador, nem sempre reconhecido, né, como deveria. Infelizmente, na maioria das vezes, não reconhecido, né, como deveria. É interessante quando você... Eu gosto muito de falar, partindo de Florence, da história, né? E quando ela começa a mostrar em gráficos, né? Tem colegas que falam assim, né? Florence foi a primeira que deu a base do gráfico de pizza para poder mostrar para o povo, para aquelas pessoas envolvidas na guerra, nos hospitais, que morriam tanto, que dava certo. Uhum. Né? Então, eu gosto de pensar nessa enfermagem, que é cuidado, que é essência, que até é envolvida com crenças, espiritualidade, mas que é muita ciência. E aí, isso me atraiu para fazer parte do time Elu. Né? Isso me levou para aquela sala de aula que o Daniel me colocou naquela situação. Quem sabe faz ao vivo. Porque eu já via colegas ministrando lá, já tinha visto, né, os cursos da Elu, algumas coisas, não tinha sido aluno ainda da Elu, não tinha nenhuma, mas eu via que os profissionais ali envolvidos eram profissionais sérios, comprometidos com o ensino e em fazer diferença aonde estivessem inseridos. Uhum. Isso me levou para lá. Eu tinha saído do resgate rodoviário há pouco tempo e, como todo profissional, você começa a achar que umas 2 ou 3 atividades só são poucas, né? Aí eu falei, vamos mais uma, vamos mais uma. Como bom profissional da saúde, 3 ou 4 empregos dá para tocar tranquilamente. Tranquilo. Muito fácil. Quem sabe, né? Tem umas aulas lá, alguma coisa que eu conheça e possa contribuir, né? Então, o meu cerne cuidador e com esse olhar de ciência, de enfermagem realmente impactando a vida das pessoas, ajudando a sociedade, me leva, depois de um tempo, a entender que eu podia ensinar um pouquinho daquilo que eu sei pouco, tá? Nesse universo gigantesco que é a ciência e enfermagem. Eu vou começar a ensinar um pouquinho disso aqui. Esse pouquinho que eu sei, vou tentar levar lá com qualidade. E foi aí que procurei a Elu, e a gente tem aí essa parceria até hoje. Mas antes disso, você contou quando que você fez a faculdade e na onde você fez a faculdade? Isso foi uma história interessante. Isso foi muito interessante. Eu tinha ido, vamos lá, pro resgate rodoviário, ainda no suporte básico de vida, era auxiliar de enfermagem. Rapidamente houve uma exigência de que para pacientes mais graves havia necessidade de complementação dessa formação. Então, hoje, para você ter uma ideia, a formação de um auxiliar de enfermagem é de 1.200 horas, de um técnico de enfermagem, 2.000 horas. Eu fiz a complementação para técnico de enfermagem para poder atuar com o paciente grave. Isso hoje já acontece nas nossas unidades. Então, por exemplo, lá na UPA que eu atuo, nós temos técnicos em enfermagem na sala de emergência, hoje nas UTIs. Então, para os pacientes de maior complexidade, uma formação exige um pouco mais. Um pouco mais. E fiz a complementação e continuei atuando no suporte básico, mas via uma necessidade de estudar mais. Eu queria entender mais aquilo. E é muito interessante, porque chegou um nível, como técnico em enfermagem, eu achava que eu sabia muito. Como todo mundo. Eu achava que sabia bastante. E fui para a graduação. Consegui acertar as escalas, 2 trabalhos, 2 vínculos, 2 noites e estuda de dia, como todo profissional, e cuidando da família, filhos crescendo, enfim. Fui fazer a graduação, fiz na Universidade 9 de Julho, na Uninove. Sou eternamente grato, tinha um laboratório incrível, tive professores brilhantes, sensíveis,
técnicos, cientistas, tinha uns caras incríveis lá. Fiz a graduação, já não era tão jovem, e quando concluí a graduação, fiquei ali ainda atuando no suporte básico, num plantão de 12 horas, num outro plantão no estado, e aguardando a minha vez. Fui trabalhar no meu primeiro emprego como enfermeiro, foi no Hospital Universitário em Jundiaí. Esse hospital, ele tinha mais o viés do cuidado pediátrico, não era muito minha praia, foi um grande desafio. Fiquei ali alguns meses, mas um colega que era enfermeiro, supervisor no resgate rodoviário, saiu, foi para uma outra oportunidade e surgiu uma vaga. Mas haviam 3 ou 4 colegas também formados e fomos concorrer para essa vaga. Juntos. Colegas bons, excelentes, mas na avaliação eu acabei ficando com a vaga. E fui trabalhar no suporte avançado no resgate rodoviário, então depois de graduado. Fui para o suporte avançado, supervisionei equipes lá, a gente cuidava de plantão, né? E a estrutura lá de atendimento é uma unidade de suporte avançado, então tem médico e enfermeiro, com equipamento, material, medicação para o cuidado avançado, e a gente atendia os pacientes mais graves, né? Capotamento, presa em ferragem, atropelamento, e supervisionava as equipes e ministrava treinamento para desenvolvimento das equipes. Então, essa transição, né, da graduação foi neste momento. O teu turno de dormir era de 8 para 72, né? 3 dias acordado e meio. Dorme 8 horas e fica 3 dias trabalhando, é isso aí. E quanto tempo total de resgate rodoviário? Desde o começo lá como auxiliar até o momento que você... Olha, quase 18 anos. Eu tive a felicidade de entrar como auxiliar de enfermagem, fui técnico, enfermeiro, supervisor, depois analista, e o analista dividia a atribuição de responsável técnico e coordenação, e foi nesse momento que a gente se conheceu, né? Foi nesse momento. Quando o Dr. José Antônio era coordenador médico e eu liderava a enfermagem e cuidava dos processos, inclusive dos processos do serviço, daquela área, né? Atendimento pré-hospitalar, que era uma área vinculada ao... Quais foram os maiores desafios aí nesse lugar? Na Autoban, especificamente, era? Ficou Autoban e virou CCR. Depois virou CCR. No teu processo ainda. Isso, eu consegui viver essa transição, Nossa, né? Isso já é um grande desafio. Mudança é sempre desafio, né? Eles reestruturando e pensando nos novos negócios, mas especificamente na nossa área, aqueles desafios que são comuns para os profissionais, né? A necessidade de se manter atualizado, de ver realmente as recomendações atuais, mudanças de protocolo. Mas o grande desafio mesmo, e eu acho que isso é uma sugestão para todo colega iniciante, é cuidar bem de pessoas. Uhum. Se cuidarmos bem da nossa equipe, se conseguirmos orientá-los, direcioná-los, desenvolvê-los, os processos eles serão executados. Tem muita gente boa aí, que precisa é alinhamento, né? Direção. Exatamente. Mas você diz, o desafio é cuidar deles como gestão, como relacional, o que é? Isso tá dentro da gestão? Isso está dentro da gestão. Eu entendo que nos últimos anos existe um grande foco nas instituições, principalmente nas privadas, de busca de resultados, mas sem pensar que quem produz o resultado é o ser humano. Uhum. Então precisa ter muito cuidado para o desenvolvimento, e eu não estou dizendo que você tem que ser paternalista, assistencialista ou ficar ali passando a mão na cabeça. A gente vem de uma escola que às vezes é até dura, né? É mais dura, é outra época, né? Tem um grande autor que eu gosto muito de dizer, que ele fala que nós temos que cuidar das necessidades dos nossos colaboradores, e necessidades não quer dizer vontades. Perfeito. Abordagem perfeita. Então eu digo que é mais ou menos como cuidar lá dos filhos, né? Às vezes você tem que ser mais firme, mais incisivo, para que o resultado e o desenvolvimento daquela
pessoa e daquele profissional ele seja adequado, seja coerente. Então, mas aí o funcionário, ele não fica, o profissional que está debaixo de você está resolvendo não as vontades deles, as necessidades, mas ele não se sente frustrado? Não, é exatamente o contrário. É? Quando você cuida, ajuda a desenvolver e ele sente que ele tem autonomia, que ele começa a crescer, aí ele busca mais conhecimento. Uhum. A gente viu muito isso, eu tive a oportunidade de liderar, né, por um tempo ali o resgate rodoviário, a gana, a vontade que o jovem tem, principalmente esse profissional mais jovem, de vir, de crescer, de estudar, de ter conhecimento, de ir assumindo novos papéis. E, felizmente, naquele momento, a gente conseguia fazer isso com muita clareza. Então, para você ter uma ideia, nós, quando admitíamos um novo colaborador, nós colocávamos com aquele colaborador que tinha um excelente desenvolvimento, que era avaliado como muito bom, mas não só muito bom tecnicamente, muito bom como pessoa de relacionamento, que entendia os valores, os princípios da instituição e estava alinhado com aquele direcionamento. Aquele que vinha aprendia com o que era bom exemplo. Aquele que era excelente se sentia valorizado e sabia que o seu conhecimento e seu esforço tinha levado... Estava visível, não estava sendo perceptível para a equipe de gestão, né, o esforço dele. E eu acho muito legal isso que você está falando, em fazer essa adequação junto com uma boa pessoa. Eu sempre falei, né, a parte técnica não é difícil da gente ensinar. Ela é fácil, ela está na literatura, ela está na ciência, é só a gente ajudar as pessoas a buscar. Mas quando você fala de equipe, quando você tem às vezes algum colaborador que ele é alinhado, como você falou, com as ideias institucionais, né, com a missão, né, visão da instituição em si, é outra coisa. Quando você pega alguém que é insubordinado, que ele não se alinha, isso é difícil de ensinar, porque isso é de berço, vem de casa, a gente aprende em casa isso. Então você não ensina dentro do ambiente empresarial, corporativo, educação, respeito. A técnica você até ensina. Agora, quando você tem um membro da equipe que ele tem esse alinhamento ele é educado, ele é prestativo, ele se desenvolve intelectualmente, ele tem que ser valorizado. A gente tem que trazer pessoas novas para aprender, tem que for por osmose ali, vamos dizer assim, aquela filosofia de trabalho, né? Isso é importante. Eu só para complementar, fazer um adendo, né? Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sou muito grato às instituições que eu atuei, muito grato aos meus líderes, meus grandes mestres, que em alguns momentos até me apertaram um pouquinho, que eles proporcionaram o meu desenvolvimento, né? Então, hoje, posso dizer que daqui a algum tempinho aí eu posso pendurar a chuteira e ficar brincando com os netos, porque felizmente, profissionalmente, eu fiz acho que quase tudo que eu gostaria, que eu almejava quando o Gilmar jovenzinho lá iniciou a carreira. Isso é bom. Aquilo que você sonhava, né? Aquilo que eu sonhava. Então eu fiz parte disso, Se eu te botei na encrenca já de cara, obrigado, muito obrigado. Gilmar, ok, é legal. Eu também acho que tem que valorizar quem está alinhado, quem comprou, vive a camisa no sentido de não que só obedece, mas que está alinhado com aquilo que se propôs, o chamado da empresa, do treinamento, ou o que seja. E o desalinhado, o que faz com ele? Bota para escanteio? Não. Isso é muito interessante, porque principalmente quando entramos aqui na seara de gestão e liderança, né? Principalmente quando você lidera, você tem que ficar muito atento àqueles que de repente não compram a sua ideia. É aquele que te faz crescer, que te faz refletir. Será que esse caminho realmente que eu estou seguindo é adequado? Será que o que ele está me dizendo tem sentido, né? Eu digo que, porque tem isso, lógico, tem inúmeras estratégias de gestão e tal, né? Mas nem sempre aquele que está contigo no time, eu não digo não só numa empresa, mas pode ser numa instituição, nem sempre o opositor, ele está errado. Uhum. De fato, não é bom para quem lidera e conduz equipes que tenha
só aquele que o aplaude e concorda com tudo. Né? Então pode ser que a gente esteja indo para um caminho errado em um processo qualquer aí. Às vezes não é errado, mas pode não ser otimizado, pode não ser potencializado. Exatamente. Com uma visão diferente. Exatamente. Eu sou assim. Eu nunca gosto que concordem tudo comigo. Exatamente. Eu gosto que a gente possa discutir, trocar experiências. E ele não concorda com nada. Eu provoco na gente repensar, todos os assuntos. Eu fiz um texto, mandei para ele falou assim, não, eu vou mexer. Mas você nem leu o negócio? Não, vou mexer. Aí hoje que precisava apresentar o texto, cadê essa alteração que você fez? Não mexi não. Mas só para instigar, para instigar. Não, mexeu agora. Então, 5 minutos tá antes. Ótimo. Mexeu. Tá ótimo. É instigar. Mas eu acho que é isso. Tudo isso nós estamos falando de maneira muito superficial aqui num bate-papo, né? Existem inúmeras técnicas e estratégias quando a gente pensa em atuação em equipe. Mas o fato é que nós precisamos sempre pensar nas pessoas para fazer com que os processos eles caminhem bem. Eu vivo muito isso, né? Atuando hoje na assistência. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós temos inúmeros profissionais de saúde, tenho contato com colegas, que na verdade nós somos profissionais da doença, né? E às vezes até vendemos a imagem da doença, né? Então assim, quem cuida do cuidador? Nossa colega Luciane falou muito bem, né? Desse tema nos nossos encontros. Até comentamos aqui, né, no podcast passado sobre isso. Eu preciso garantir, enquanto líder, que aquela pessoa que está comigo, em qualquer situação, tá? Eu não estou dizendo só no ambiente profissional, institucional, empresarial, mas eu preciso garantir que aquela pessoa esteja em condições mínimas de fazer aquilo que a gente está se propondo a fazer, não é? Então, olhar com cuidado para o outro, e às vezes o cuidado é até afastá-lo. Às vezes o cuidado para um pouquinho, melhora, sei lá, a cabeça, melhora fisicamente, melhora e volta. Igual o HC fez comigo, você para, fecha o olho, respira, conta até 3, abre o olho e vai. Exatamente, né? Então tem todo esse olhar aí. Eu acho que é importantíssimo a gente ouvir o contraditório, trazer, analisar, provocar as pessoas a refletir se ela também não tem uma outra opção, porque às vezes a pessoa está focada, não é nem o que eu acredito, nem o que a pessoa acredita, mas ela está focada, é só aquilo, mas será que não tem uma terceira ideia ainda? Uma outra maneira de fazer? Vamos pensar junto? Quanto mais a gente debate sobre os assuntos, mais oportunidades a gente encontra nas atividades, qualquer atividade. A gente tem que fazer isso com todo mundo. Eu acho que você tem vários desafios para contar, porque não é só o CCR, né? Não, falando em desafios... O Gilmar tem várias experiências, até eu li aqui do off-road, né? Isso que eu ia falar. Uma que me intriga muito, né? Eu gosto muito, porque eu fui piloto de resgate há muito tempo, né? Mas eu nunca tive a oportunidade desse ambiente off-road. E é uma coisa que sempre gostei. Conta um pouquinho dessa história aí, o que é trabalhar. Eu sei que não é só o Rally dos Sertões, né? Mas é um grande evento, acho que é o mais conhecido, né? Para quem gosta, assim, mas não é da área, não é do ramo, não pratica, a gente conhece alguns poucos de referência, né? O Dakar e aqui no Brasil os Sertões. Eu sei que existem vários tipos, vários níveis, vários veículos, várias modalidades. Mas conta um pouquinho dessa experiência, né? Primeiro, como você foi parar lá, né? E segundo, qual é a diferença de um resgate rodoviário, né? Do APH convencional que a gente está acostumado numa rodovia, para um ambiente daquele? O que é diferente? Nossa, esse é um assunto muito interessante. Bom, vou começar respondendo em partes. Como é que eu fui parar lá, né? De novo digo que a gente todos temos uma grande escola, você tem aquele grande alicerce, o alicerce vem lá do resgate rodoviário. Eu tenho um grande colega brilhante, enfermeiro, um cara gigantesco. Vamos trazer ele aqui. Vamos entrevistar ele junto, nós três. Ele é bem discreto, assim, mas um cara gigantesco. Hamilton Jonas Amaro, o Jonas
Hamilton Jonas Amaro, você já está convidado para vir participar aqui do Pod Elu, tá bom? O Jonas era meu parceiro, enfermeiro lá no esporte avançado. Ele havia retornado, ele havia atuado um tempo no aeromédico pela Polícia Militar e estava com a gente. E já tinha esse métier que começava a nascer lá nos anos 2000, de atividades esportivas com uma necessidade de uma estrutura para dar segurança para os atletas. Então, corrida, caminhada, escalada, ele já há muito tempo ele atua com isso. E nós tínhamos... Inclusive a gente tem aqui na Elu programas específicos, né, para isso, para quem vai fazer esse tipo de esporte, quem coordena, quem faz a gestão. Nós temos treinamentos específicos para essas modalidades, né, de esporte radical, de esporte de aventura, né, esse ambiente mais inóspito de floresta. A gente tem treinamento voltado para esses grupos, né, só para complementar. Isso cada vez mais importante e necessário. Felizmente, nós temos hoje bastante gente participando, né, dessas atividades. Isso leva as pessoas a se condicionarem melhor, cuidar mais da saúde, ter contato com a natureza, faz bem em vários aspectos. Então nós temos um público grande, isso foi crescendo nas últimas décadas. Esse colega já atuava com isso, já enxergava, e em algum momento ele e Dr. Jorge Vigorito, que era um dos nossos médicos plantonistas no resgate, começaram a atuar para focar neste meio. O Jorge já tinha uma empresa de remoções lá no Rio, em Barra Mansa. Eles fizeram uma parceria e começaram a focar forte nesses eventos. Eu havia saído do resgate rodoviário lá em 2015, mais ou menos. Passou um ano, fui convidado para um dos eventos deles. E aí, olha que interessante. Não era rally, não era mountain bike, não era corrida, não era nada. Existe aqui em São Paulo um clube maravilhoso de hipismo, e eles tinham a preocupação de garantir a segurança dos atletas do hipismo e colocar profissionais que tinham vivência em atendimento de emergência. E aí montou um grupo, né? Esses colegas me chamaram, Dr. Jorge da Vigor, dono da Vigor, né? Um dos caras lá da Vigor, junto com o Jonas, chamaram e falaram: olha, nós temos aqui uma atividade, não é resgate rodoviário, não é ensino, é um ambiente totalmente novo, mas é pré-hospitalar. E aí, aceita o desafio, né? Eu nunca tinha... Eu andava a cavalo lá no sítio, mas eu nunca tinha visto, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a modalidade. E fomos fazer... É bem elegante o ambiente. Elegante. Né? Fomos fazer um diagnóstico, né? Vou lá olhar. Avaliação da cena. E aí, como profissional de emergência, como segurança, fica pensando em todos os riscos, né? Assim, e como mitigar esses riscos para que a pessoa que gosta daquela atividade faça com segurança, né? E enxergamos ali pontos de melhoria. Colocamos equipes estratégicas, atuei ali na assistência de forma estratégica na arena e comecei a entender um pouquinho da modalidade e fizemos alguns atendimentos, felizmente todos muito bem, as estratégias foram muito bem desenvolvidas. Depois do hipismo, que a gente fez plantões, é uma atividade que tem até hoje. Do hipismo surgiu uma Copa Império Endurance, que é uma Copa de automobilismo que se desenvolveu bastante aqui de São Paulo para o sul do país. Mas em autódromo? Em autódromo. Ah, tá. E aí, Gilmar, e agora vamos para lá. Eu tinha feito muitos anos atrás, aqui em São Paulo, quando teve Fórmula Indy. Lembra quando teve Fórmula Indy? Nós montamos times para atuar no suporte avançado dentro do autódromo, havendo alguma necessidade para atender os pilotos, estávamos ali.
e foi muito bem elaborado por um outro colega, que nós trabalhávamos na Fórmula Indy, médicos e enfermeiros que já se conheciam, que já atuavam antes. Então, assim, eu trabalho com quem eu conheço, né? E então eu já tinha feito Fórmula Indy há bons anos atrás. Você fez aeromédico? Não. Não, eu fiz na pista, esporte avançado na pista. Tinha aeromédico, tinha... Safety car? Não, safety car eu fiz depois. Safety car não, é medical car. Medical car. Nós ficávamos em ambulâncias, em locais estratégicos, e havendo necessidade atendíamos, né? Isso na Fórmula Indy bastante tempo atrás. Nesta oportunidade com a Vigor, teve um contrato com o Império Endurance e comecei a fazer estados do sul do país, aí sim para atender no medical car. Então ficávamos eu e um médico, um especialista nisso, certificado pela FIA, para podermos atender os pilotos. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, que muda um pouquinho o rumo da história e mostra como os desafios são constantes e a nossa necessidade de se adaptar e garantir, né, vamos dizer assim, fazer promoção e prevenção de saúde, né? Surgiu pandemia, Covid. Nessa época? Nesta época. E qual foi a nossa estratégia? Nós íamos antes, ficou acordado com as autoridades sanitárias que só poderiam ingressar no autódromo quem tivesse teste de Covid negativo. Então eu ia antes, ajudava a organizar e supervisionar as testagens e atestar quem podia entrar e quem não podia entrar. Inclusive piloto, mecânico, todo mundo tinha que passar. Ouvido bronca de tudo quanto é lado. Aí cutucou o nariz de muita gente. Muita gente. Grandes pilotos, né? Nós fazíamos os testes alguns dias antes e habilitava, né? E no dia, inclusive, da competição, para alguns, habilitava para que eles ingressassem lá. Então, o primeiro trabalho era garantir que a gente não tivesse uma disseminação do Covid entre os participantes no evento todo. Então, íamos para isso. Terminado lá a sessão de testagem, troca de roupa de APH, resgate, macacão, vai para a pista. Então, fiz lá hipismo, depois fizemos automobilismo, depois começou mountain bike, que hoje é uma modalidade que só cresce, que precisava de equipes lá. E é muito interessante, quando a gente estrutura esse tipo de atendimento, existe a necessidade de entender, de saber, lá naquele ambiente, naquela região, a capacidade de estrutura de atendimento. Fazer uma gestão da crise antes, né? A pré-crise, para você ver as estruturas locais. Quem que é o hospital que pode suportar um trauma, de que grau? Tem bombeiro, não tem bombeiro, tem SAMU, quem que regula, o hospital é primário, secundário, terciário, se tiver um TCE, para onde eu levo? É uma das coisas que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, você faz o resgate rodoviário, que você fez muito tempo o Autoban. Então, o Autoban você tem um trecho aqui que você é assistido por São Paulo, depois você já entra num trecho que você tem em Jundiaí, depois você tem um trecho que você tem em Campinas. Agora com o prolongamento ali, né? Você tem Montemor, que tem um hospital regional. Se você continuar pela Anhanguera, você tem Americana, Limeira e está acabando o trecho. Então você tem uma estrutura, uma rede hospitalar de estrutura de bons níveis de hospital, né? Agora, em alguns eventos desse, que você vai às vezes para o interior do país, para alguns locais, o próprio Rally do Sertão, você não tem essa estrutura hospitalar de apoio, né? Então primeiro eu imagino que você requer um planejamento muito maior, né, para ver quais são os pontos de apoio, a equipe muito mais, uma base científica, vamos dizer assim, maior, e a logística que você tem que ter de medicação, de tempo de transporte, de oxigênio, muitas vezes é muito maior, é bem diferente, né? Muito diferente. E aí você tocou num assunto que o Dr. Jorge, lá, nosso mestre nesse assunto, o Vigorito, né? Existe
todo esse levantamento, mas tem as áreas que a distância é gigantesca, impede um atendimento com qualidade se houver necessidade, né? Todas as medidas são feitas para que não haja necessidade, é para ser um negócio muito legal, tranquilo, prazeroso, mas havendo, precisamos estar preparados. E quando você fala de profissionais, a Vigor tem uma preocupação muito grande com isso, e ela leva especialistas. Então, para este evento especificamente, nós temos um neurologista, ortopedista, cirurgião do trauma, anestesista, que é o Jorge, cirurgião geral. Eles fazem parte da equipe. Vai para este evento uma carreta, nessa carreta tem 6 leitos de observação, então a gente consegue manejar ali um paciente de leve a moderado, e tem leito de choque, como se fosse uma sala de emergência, inclusive com estrutura de ultrassom, point of care, tem raio-x, então é possível fazer... Transfusão de sangue da Não, ainda não, porque impacta em algumas questões de sanitárias, mas existem conversas na região, serviços de APH que já fazem, né? Sim, nós temos, Bragança faz, né? Foi pioneiro aqui. Alguns estados estão fazendo no aeromédico. Mas é interessante pensar que para este evento especificamente, há 2 aeronaves, então tem aeromédico. Porque sendo grave, havendo a necessidade da estrutura hospitalar, ele é removido, seja lá do trecho que... para qualquer pessoa, né, competidor, participante, colaborador, havendo necessidade, o aeromédico vai levar para uma estrutura adequada. Uma curiosidade, por exemplo, na Fórmula 1, né, na Fórmula Indy que você falou, é muito comum você ter acidentes que envolvam 2, 3, 4, até engavetamentos, como a gente tem nas rodovias. No rally, é comum esse tipo de acidente? Eu imagino, na minha ignorância, que não é tão comum, porque eles estão mais espaçados, os carros, né? São acidentes vamos dizer assim, características do solo onde que eles estão andando, né? Então, capotamento, alguma coisa assim, mas que não envolvam muitos veículos. Eu estou certo na minha... Tá certo. Normalmente não tem muitos veículos envolvidos. Lembrando que a estrutura dos veículos é de uma segurança extrema. Tanto é que nós não temos assim dados ou registros de preso em ferragem. Né? Aquelas estruturas que protegem o habitáculo, aquelas gaiolas são assim muito seguras. Moto já tem a característica da moto, né? Mas não tem jeito. Mas é o maior volume de problemas, né? De acidentes e tal. Viu, Duda? A Duda agora, a namorada da Duda tem moto, ó. Tô no pé dela agora, tem que ficar para não ficar andando de moto. Eu vou dizer que para cada modalidade a gente tem um nível de atenção. Moto, a gente, porque é muito, é bem exposto, né? Faz parte daquela aventura, cinemática, né? A cinemática é outra. Mas é uma estrutura muito, muito boa, e o objetivo é que a gente garanta a segurança e a tranquilidade, né? Não é... Quando você ia na hípica, você faz uma vistoria, gestão de risco e tal, é muito rápido, é fácil tecnicamente, vai. Quando você vai no Endurance também, dá pra olhar a pista, faz uma volta na pista, esquece a época da Covid. Eu tô dizendo que em tempos normais, você faz uma volta na pista, volta na arquibancada, olha todas as condições, você tem uma gestão. No off-road não dá pra fazer o trecho que eles vão fazer, né? Então, é interessante, né? Eu este ano vou para a trilha, porque existem os colegas que estão no aeromédico, os colegas que estão nessa carreta que eu falei, que é uma unidade móvel de pronto atendimento. E eu vou para a trilha junto com a equipe técnica. A equipe técnica é a equipe que gerencia tempo, que vê onde tem que fechar porteira, interditar estradas. Ela faz. E membros da equipe médica ficam com a equipe técnica, porque estamos onde os competidores passam, onde a coisa realmente acontece. Esse ano eu estarei nessa atividade. Nos anos anteriores eu fiz outras atividades. Seria, não obviamente do mesmo jeito, mas sim o medical car.
Isso. né? Só que não dá para ir atrás com o carro lá, porque... Nós vamos antes e tem uma estrutura de logística para cobrir trechos. Uhum. Né? Então a gente chega antes da prova passar. Mas na sua pergunta é assim, mas e a gestão disso? Nós temos colegas da equipe técnica, os diretores de cada equipe técnica, eles fazem todo o trecho antecipado. E a gente está em contato, assim, a gente está fervendo de informação agora para ter uma possibilidade de visualizar todas essas questões, né? Distância, deslocamento, acomodação, se houver necessidade de atendimento, como é que faz? Então existe um mapeamento, é algo que não acontece só no dia ou no período da competição, vem muito antes. Só que as características do local mudam, né? Porque uma época é inverno, você passa no Pantanal no outono e passa na primavera, muda, né? Não, mas é outro Pantanal, né? Mas eles estão fazendo agora, essa semana eles... é próximo, sempre bem próximo. Bem próximo para ter uma visão... O evento agora que você vai, quando que é? A gente embarca dia 20, competição, né, as nossas agosto, atividades... Né? Agosto. A gente está gravando o podcast aqui, né, no final do mês de julho, né? Então, mês que vem, agosto, estará acontecendo a edição 2024 do Rally dos Sertões, do qual o Gilmar estará presente. Essas competições são de vários dias. À noite, em geral, todo mundo está descansando, quando não está trabalhando os mecânicos, né? Para botar carros ou equipamentos em ordem e tudo mais. Mas como é que funciona, por exemplo... o pessoal se reúne para jantar, é confraternização ou não? A equipe de saúde também está pronta nesse momento? Ou abandona acampamento? Não, não. É prontidão o tempo 24 todo. horas. Porque imagine, por exemplo, você citou algo que é interessante. O mecânico está lá arrumando uma peça. Imagine que, por infelicidade, ele se machuque. Uhum. Nós vamos atender ele. Nós estamos no sertão, não tem nada. Então somos nós. A equipe de saúde fica de prontidão o tempo todo. Isso é uma característica de emergencista, né? Uhum. Só acaba quando termina, quando cada membro chegou em casa, sabe? Sim, Até não é então, acaba o evento, né? Até então. Então você votou nos 8,72. Quantos dias de prova, Gilmar? Acho que dá uns 12 dias, mais ou 12 menos. dias de prova. Eu sei que eu embarco dia 20 e devo voltar no comecinho de setembro. Bem nos primeiros dias de setembro. Sim, chama baita experiência. Haja plantão para pagar depois no pronto atendimento, né? Isto é uma boa negociação. Uma boa negociação. Você não tira férias nessa época? Não dá. Nos anos anteriores eu tirava. Nesse ano eu não tinha programado, tinha uma outra programação. Mas é interessante, porque aí a minha atividade de ensino, docência, ela acaba, eu acabo utilizando isso também um pouco na unidade que eu atuo, né? Enfim, eu tenho bastante hora lá para tirar, né? Bom, eu acabo cobrindo plantões dos colegas quando, né, há uma defasagem, enfim, então a gente consegue, a gente acaba manejando isso, tem uma liderança lá muito compreensivo, coerente, que entende, inclusive, que essas atividades, elas acabam... Enriquecem, né? Exatamente, acabam levando um pouco desse conhecimento, dessa história para os colegas e acaba que a equipe toda sai ganhando. Bom, Gilmar, eu queria agora te perguntar um pouquinho de outra experiência, né, que você viveu recentemente. Foi uma coisa que marcou o nosso país esse ano, né? E você teve 2 eventos importantes com a Força Nacional do SUS, né, que é um serviço voluntário, inclusive, né? Você foi como membro voluntário, então já mais uma vez rendo todas as homenagens a você e todo o grupo de profissionais de enfermagem, médicos, técnicos de enfermagem, auxiliares e atendentes que vão nessas missões humanitárias, né? É uma especialidade que eu sempre admirei, porque inclusive tenho na gestão de emergência, de desastre e ajuda humanitária. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, que foi essa primeira experiência profissional, mas eu, por ter vivenciado isso algumas vezes, eu acho que a gente não passa por esse tipo de experiência e volta a mesma pessoa. Não estou falando de profissão, não. A gente não consegue passar, né? Estou falando das minhas experiências
em ajuda humanitária. Aí a gente não volta a mesma pessoa, volta valorizando outras coisas. Como é que foi viver esses eventos, né, do Rio Grande do Norte que você foi e do Rio Grande do Sul, principalmente, que eu acho que foi o mais marcante? Bom, você toca num assunto que é bem sensível, né? E eu espero que nem me emocionar aqui para que os registros fiquem adequados, né? Mas eu sou inscrito na Força Nacional, acho que há uns bons anos, mais de 5 anos. E eu não havia sido convocado. É uma convocação que vem do Ministério da Saúde. E eu acredito de verdade que essa convocação ela não existiu porque dentro da minha crença estava lá nas mãos do Criador, porque tinha que ser o momento certo. Eu vivia, e vocês sabem disso, né, um momento muito delicado em casa, que eu não podia ir para uma missão como essa com a preocupação que eu tinha naquele momento, com a esposa adoecida, fazendo hemodiálise. Não podia, embora ela me estimulasse muito, né? Eu acho que uma grande pessoa na minha vida foi minha esposa, que infelizmente nos deixou aí em outubro do ano passado. Uma grande incentivadora. Desculpem, deu um nó aqui. Mas eu estava inscrito e nunca fui convocado. Foi o tempo que você pôde cuidar dela. Tempo que eu pude cuidar dela, que ela cuidou de mim. Que ela cuidou de você, muito te bem, incentivou, né? muitas vezes. E, enfim, ela faleceu em outubro. E eu ainda vivendo o luto ali, em torno dos 6 meses, elaborando tudo aquilo. Me pego sendo convocado para o Rio Grande do Norte. Havia uma enchente lá, choveu bastante, um risco de uma barragem lá, que ela já estava, eles chamam sangrando, né? Já estava transbordando e já tinha inundado algumas regiões numa cidade lá. E as pessoas estavam sem assistência de saúde porque não era possível chegar. Os profissionais de saúde não conseguiam chegar lá para cuidar dos hipertensos, diabéticos. Ficou muito impedido, a região ficou muito comprometida de acesso. O Ministério mandou uma equipe de Força Nacional, eles fazem um diagnóstico situacional, então vai uma pessoa lá que faz um levantamento, entendeu que precisava mandar apoio lá para o Rio Grande do Norte. Eu fui selecionado neste momento. Devo dizer para vocês que os 5 primeiros meses antes eles tinham sido muito difíceis do ponto de vista pessoal, né? Um casamento de 37 anos, maravilhoso, uma história linda, e eu estava lidando, né, com aquilo, e fui chamado para ir para o Rio Grande do Norte. E lá fizemos inúmeras ações, porque a Força Nacional ela vai para apoiar o município, o estado. Nós vamos lá ajudar os nossos irmãos naquele momento, e a Força faz um diagnóstico, ajuda na gestão e complementa a estrutura de saúde daquela região para garantir aquilo que a Constituição fala, né, de 88, que saúde é um direito, direito de todos, né? Então precisa chegar a todo mundo, né? Felizmente eu, defensor do SUS, né, do nosso modelo, sei que tem muita coisa para melhorar, mas mais uma vez tive evidências de que realmente é um modelo que funciona. Então fomos para lá. E aí são profissionais de vários estados, com a expertise de emergência, de assistência. Então nós tínhamos médicos, enfermeiros, tinha farmacêutico, com a expertise de atuar em ambiente inóspito, um ambiente precário. De barco, de canoa, com grande apoio aos irmãos bombeiros lá do Rio Grande do Norte. Nós tivemos apoio de uma equipe de Natal, uma equipe de Mossoró, que ficaram o tempo todo com a gente,
nos auxiliaram nesses deslocamentos para que a gente pudesse levar vacina, medicação, avaliar, fazer curativo nos lugares mais difíceis. Fiquei lá por uns 10 dias, me deu a oportunidade de refletir muito, né, o que é esse nosso amado país, esse país gigantesco, esse país de pessoas maravilhosas de norte a sul, de gente incrível, de gente que luta, de gente que trabalha, e parceria com os meus irmãos, colegas profissionais de saúde, tanto lá da região, que, assim, quem que levava a gente para dizer assim, ó, tem uma senhora de 90 anos que faz 3 dias que não troca o curativo? É o agente de saúde. É aquele do bairro que conhece, que sabe. Quem nos ajuda né, na verdade nós vamos para ajudar, né, mas quem que estrutura a vacina, a medicação, quem dá as coordenadas, né, a equipe lá local. Então essa sinergia, essa coisa linda, essa integração de profissionais de diferentes regiões, respeitando as esferas, né, de autonomia de cada município, estado e a federação, foi um negócio incrível, foi uma grande lição. E atuar com colegas de vários estados e várias realidades foi um aprendizado incrível. Quando você vai para um evento como o do Rio Grande do Norte, pela Força Nacional, tem alguma preparação? Não técnica, eu digo. Preparação até psicológica, porque o que você vai encontrar não é o dia a dia. Não é mesmo? Nessas situações de crise... Não é mesmo. Bom, normalmente vai uma pessoa, né, para fazer o diagnóstico situacional, e ela vem com as informações. Nós somos acionados e a gente se reúne, e as primeiras reuniões são exatamente para esse alinhamento, né? Não só técnico, mas pensando muito nas questões emocionais. Os profissionais selecionados, normalmente eles vêm de uma vivência que já estão preparados para isso, né? Houve bastante comentário aí, principalmente agora no Rio Grande do Sul, né? Muita gente, nosso país maravilhoso, que a gente tem muita gente querendo ajudar, muita gente querendo ir e tal. E houve até a necessidade do coordenador nacional de se manifestar e de falar assim, olha, gente, agradecemos, precisamos de todas as ajudas, mas não é uma emergência dessa, não é assim, não dá para você ir lá para aprender, não dá para ser um profissional que de repente é excelente numa outra área de atuação, mas vai atuar do lado do rio, atravessando de barco, subindo. Ele pode jogar peso para todo mundo, na verdade. Ou que não atravessar barro até o joelho. Não está acostumado com questões de vida e morte, de sofrimento, e pode ter abalos emocionais. Então, normalmente são profissionais que já tem uma certa vivência com essas questões, né? E aí é lógico que existe uma preparação, reuniões prévias e tal. E quando a equipe volta também tem um dedix, um bate-papo, alguma coisa... Como é que fala, né? Dedix, como é que chama? Quando a pessoa vai, pode se abrir com um profissional qualificado para ver como que tá a mente de todo mundo, a situação de todo mundo, quando volta, né? O pós-crise, você tem vários tipos de métodos, né? Tem reuniões conjuntas que você pode desabafar, todo mundo falar o que sentiu daquela experiência e tal. E o próprio profissional que está coordenando, né, esse grupo, se ele detectar que alguém está mais abalado, ele pode fazer intervenções sensível, pessoais. Ou mesmo os profissionais, geralmente tem um canal aberto para os profissionais procurarem direto. E quando já eles mesmos ou até um colega percebe que eles, vamos dizer, não voltaram da mesma forma que foram. E é por isso que eu falei no começo. Você ir para um evento desse, você não volta do mesmo jeito, né? Você aprende muito com a dor das pessoas, vê a fragilidade de todos nós seres humanos, né? Tanto fragilidade física como fragilidade financeira, porque suas finanças podem ir embora junto com a água ali, né? Toda reserva, né? Toda reserva, ou tudo que você tem pode acabar em questão de minutos. Então, isso é o Fábio falando, não estou colocando palavras na boca do Gilmar, mas
você volta dando valor a outras coisas. Depois que você viu uma experiência dessa, você para de dar valor ao iPhone 15, você para de dar valor ao carro, né, 0, e você começa a dar valor às pessoas que estão ao seu redor. A viver um tempo de qualidade, A viver, né? um tempo de qualidade, é isso daí. Voltando lá um pouquinho, né, pro Rio Grande do Norte, todos os meses anteriores eu estava em bastante sofrimento, e especificamente, né, na data do falecimento dela, de todos os meses eu sofria muito. No 6º mês eu estava em missão, então sim, estava atravessando de bote, levando medicação, avaliando gente, fazendo acesso venoso, soroterapia, pendurado no varal da casa modesta, tal. E nós voltamos, e a equipe não sabia disso, a equipe que estava comigo eu não tinha compartilhado. Então quando voltamos, jantamos e fez algo que tem a ver com esse cuidado emocional, que a gente chama de descompressão, aquele momento de sentar, dar uma aliviada, bater papo, tal, isso depois de uma rotina dura de trabalho, eu compartilhei com a equipe e agradeci muito, porque naquele dia foi o primeiro dia que eu me senti mais aliviado, né? E eu me lembro, não tenho restrição nenhuma, pelo contrário, eu quero até externalizar isso, né? Que depois, voltando, eu tenho uma foto atuando lá, eu encaminhei para minha terapeuta, falei, eu estou bem, eu já estou de novo podendo fazer o que eu gosto de fazer, que é ajudando as pessoas. Então foi bom, eu consegui ajudar, né, um pouco lá, contribuir, aquela comunidade, aquela estrutura, aquelas pessoas, né? Eu ajudei, mas ir para a força também me ajudou a elaborar o luto e viver tudo isso que o Fábio diz, que realmente fazem a diferença, o que realmente tem valor na nossa vida, né? Convivemos, eu e a esposa, ela acometida por uma doença renal, que veio assim, né, ela era muito disciplinada, cuidadosa, uma graça no cuidado dela, mas foi uma doença muito agressiva, e a gente conviveu de maneira muito intensa, pelo menos 6 anos desta doença crônica, que levou para hemodiálise, para transplante de rim e tal. E aí, quando você fala de realmente dar valor, aprender a dizer não para algumas coisas, enxergar que a vida é muito mais valorosa e os momentos do que essas questões que estão envolvidas normalmente com capital, dinheiro, renda, poder, imagem, né? Isso cada vez para mim fica menos importante, né? O que é importante para mim é, por exemplo, lembrar dessa senhorinha de 90 anos que fazia 3 dias que não conseguia trocar o curativo. A gente foi lá e aliviou a dor e trocou o curativo e preparou a pessoa que ia cuidar dela para dar continuidade naquele tratamento, né? E falar assim, puxa vida, né? Isso para mim é um negócio que nós que viemos do APH, do resgate, né, aquela coisa, né, da emoção e ferragem, adrenalina e salvamento em altura, né? Eu acho tudo isso muito bom, muito importante, faz parte da minha vida, é um negócio incrível. Mas eu nunca vou me esquecer de um dos primeiros cursos que fiz, ainda não estava na atuação do pré-hospitalar, quando fiz um curso no Campos Elíseos, com um bombeiro, e que já me iniciava ali para as questões de resgate, e o coronel, na época, dentro da atividade do treinamento de resgate que fiz, mas não era do resgate ainda, eu era do Estado, ele dedica um dia para que você vá numa instituição de pessoas carentes, eram crianças com deficiência física, mental, carentes, às vezes acolhidas ali por decisão da justiça, e a equipe passava o dia inteiro ali ajudando nos cuidados, dando banho, dando alimentação. Então você via, né, os colegas, né, os homens
bravo, forte, grande, né? Ajudando Tudo a dar amaciado, banho, tudo meio tudo sem jeito, né? Assim, né? Pô, pega bem uma ferramenta de corte, né? Mas e para pegar uma criança, e para pegar um idoso. Então, eu penso muito nisso. Quando dava instrução lá para os nossos colegas lá do resgate, eu dizia que toda a vida é importante. Não é só aquela que tem o helicóptero da emissora gravando de manhã porque o trânsito parou, e aí de repente o cara deu uma batidinha e aí só fraturou lá o 5º dedo do pé e aí faz aquele alvoroço. Estardalhaço. Aquele andarilho, aquela pessoa que mora em situação de rua, que está às margens aí das ruas, das rodovias, nas noites de frio, que pode morrer de hipotermia, às vezes demanda de mais atenção e cuidado. Então, esse é o cerne do cuidado. Isso. A Força Nacional, ela foi para mim terapêutica. Ela me ajudou. Porque quando eu voltei do Rio Grande do Norte, passados 10 dias fazendo os meus plantões ali, a assistência na UPA, começaram, pouco menos de 10 dias, começaram as informações nas emissoras e tal. E foi muito interessante, porque eu senti que ia ser convocado novamente. Eu falei isso pro Daniel, antes de ser convocado, chegar a sua convocação, tinha algum evento que você ia participar? Eu ia contigo na escola de bombeiros. Isso, exatamente. Você ia lá, aquele curso que a gente ajudou a ministrar lá para os novos instrutores de resgate. Isso. Eu falei pro Daniel, o Gilmar vai ser convocado para ir para o Sul. Mas acho que no dia seguinte... Foi mesmo. No dia seguinte você já colocou no grupo lá que estava indo. Mas uns 2 dias antes da convocação, eu parei de assistir tudo que tinha relação com aquela enchente. E é uma estratégia de um grande livro que eu li, que tem a ver com operação militar e tal, que fala que o operador, né, o profissional, ele precisa sair do foco, ele não pode ver a grande mídia, a repercussão, ele precisa se resguardar e focar naquilo que ele vai fazer. Uhum. Quando fomos para o Rio Grande do Sul, nós fomos para Brasília primeiro e embarcamos no avião da Força Aérea. Demorou, porque o único aeroporto que funcionava lá era o de Canoas, da base aérea, né? Então tinha toda uma logística, muitas equipes indo para lá, muita gente indo para lá, bastante coisa acontecendo. E quando sobrevoava, eu via muita enchente. A gente conhece enchente aqui em São Paulo, a minha cidade sempre teve muita enchente. Mas assim, são pontos, regiões, você passar num estado inteiro. O fato de eu ter me resguardado, de ter parado de ver notícias, informações, ela me preparou para que quando eu chegasse lá, eu executasse aquilo que o comando me passasse. Uhum. Olha, Gilmar, você vai fazer isso, 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 e não ficasse olhando o estado inteiro, porque a gente vai para uma região, e era um estado inteiro. Se você fica olhando todas as notícias, todo mundo que precisa de ajuda num estado inteiro, você não dá conta. Tem uma estafa. Você fala, pô, mas eu tô aqui, eu quero ir ali, né? Você perde o foco. Então eu parei de assistir tudo, me preparei. Isso é bem interessante. Preparei a mala, me preparei. Isso é uma boa dica, né? Li algumas coisas com as patologias que eu podia encontrar lá, dei uma reforçada no conhecimento, comi bem, dormi bem. Porque a gente sabia que chegando lá tinha problema de energia, tinha problema de abastecimento de água. Então, para você ter uma ideia, todo mundo levou um estoque de lencinho umedecido, porque a gente não sabia se ia poder tomar banho, né? E lá foi muito diferente do Rio Grande do Norte, porque a dimensão era assustadora, né? Fiz parte da primeira equipe, né? A gente tem até um grupo lá que chama os Primeiros Canoeiros, né? A primeira equipe que chegou em Canoas. E nós ajudamos a estruturar uma emergência no hospital universitário que tinha lá, mas um hospital terciário que não tinha emergência, não era de porta aberta, a gente ajudou a estruturar. Montamos o hospital de campanha e fizemos a busca ativa nos abrigos, onde as pessoas que saíram das suas casas, estavam sem casa, elas ficaram acomodadas em abrigos, sala de aula, e a gente precisava fazer busca ativa. E aí é um dado interessante.
não adianta você chegar, tinha uma quadra, por exemplo, de uma escola com colchões e todo mundo acomodado lá. Você chegar lá na porta e falar assim, olha, eu sou da saúde, alguém precisa de alguma coisa? Ninguém vai te procurar. Eles estão tão impactados emocionalmente, e isso é uma coisa que a gente percebeu, que ele não se apercebe doente. Porque o que está acontecendo à volta dele está 1000 vezes pior. Gigantesco. E aí, qual era a nossa estratégia nos abrigos, que foi uma estratégia que foi um grande ensinamento. Nós íamos médico e enfermeiro, ajoelhávamos, colchão a colchão, e conversávamos com as pessoas. Olha, sou Gilmar, sou da Força Nacional, qual é o seu nome? Como o senhor está? O que está acontecendo? De olhar, a gente já identificava. Sabe? Você olhava, estava febril, estava tossindo, de olhar. E aí verificava sinais vitais, o médico fazia a avaliação. Aí identificamos inúmeras doenças respiratórias, inúmeros pacientes hipertensos, por exemplo, que tinham perdido suas medicações, suas receitas e estavam com crise hipertensiva. Inúmeros pacientes com hiperglicemia, né? O diabético que não tomava mais remédio, gestante de risco, e isso ajoelhando colchão a colchão. Que bárbaro. Que, vamos dizer, que a grande mídia não mostra, né? Essa minúcia, essa fineza de trabalho, essa importância, né? E uma coisa que você citou lá atrás, no né? detalhe. A gente conhece uma parte, né? A gente conhece uma visão geral quando se fala do SUS, né? E sempre uma visão negativa, né? Como acontece às vezes com os órgãos policiais, né? Sempre mostra o negativo. Esse trabalho que o SUS faz, né? A montagem, né, do sistema SUS é muito linda, né? O que ele consegue entregar com todas as precariedades que a gente tem no nosso país. Mas o que se entrega é muito lindo. Isso é um serviço digno de Nobel de saúde, né? Você tem um grupo que vai, que pontua. E não é um abrigo, né? Não foi uma cidade. Nossa, o negócio era gigantesco. Então, assim, é sensacional. Vai mais uma vez aí a minha singela homenagem, né? E minha admiração e respeito a todos os profissionais de saúde. Né? É um foco nosso sempre ajudar, não só na cultura intelectual do profissional, mas valorizar essa profissão, né, de todos os níveis, do agente de saúde, como o Gilmar falou, do auxiliar, do técnico, do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, que também numa ação dessa tem que se preocupar, né, do farmacêutico. Imagina a logística, tudo, você tem que remodelar uma logística de estrutura farmacológica para um evento desse. Então que vai minha homenagem pessoal, né? E eu acho que posso falar em nome da Elu S3, da Elu Brasil, para todos os profissionais que participaram desses eventos e de outros, e sempre de maneira anônima, né? A gente tem a sorte, o privilégio de conhecer um grande profissional e conseguir trazer ele, conversar com ele e ele divulgar esse trabalho, mas nem todo mundo sabe que isso está acontecendo, né? Então a gente fez um oba-oba lá no Covid, falou muito bem dos profissionais de saúde, mas parece que eles ficaram esquecidos depois, né? Parece que todo mundo já esqueceu, e isso não pode acontecer. Eu me propus junto com o Daniel a fazer o podcast, e hoje vindo para cá com a Duda, ela até me perguntou, eu falando de quem são os nossos convidados. Nossos convidados são os heróis anônimos do dia a dia. Não vai, pode ser que venha uma celebridade ou outra, mas até para conhecer o Daniel aqui, né? Mas não vai, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo são as pessoas que realmente fazem a diferença na vida de outras pessoas, né? Então são enfermeiros, médicos que vão nesses locais, bombeiros, policiais, agentes de saúde, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança. A gente mora num prédio que não tem a ideia dos riscos que os profissionais correram para entregar aquela casa para a gente, aquela estrutura confortável. Na empresa, a gente volta para casa, né, depois de um dia de trabalho, porque tem gente pensando na nossa segurança. O tempo todo. Então, esses heróis, eles não vão no Flow, eles não vão em outros podcasts. O lugar deles é aqui. Pod Elu. No Pod Elu. Porque esses são
os verdadeiros heróis. Esses são as verdadeiras celebridades do dia a dia. Tudo acontece graças a essas pessoas. Então esse espaço aqui, Gilmar, né, é seu sempre que você quiser, e todos os profissionais que tiveram com você, que quiserem vir aqui contar essa experiência, sempre serão muito bem-vindos, tá? Eu já te falei isso em outras oportunidades, né? E agora falar em rede nacional, sempre tive uma admiração muito pessoal pelo seu profissional, pela pessoa que você é. E agora essa história toda só reforça com grifa-texto toda a admiração e o carinho que eu tenho pela pessoa e pelo profissional que você é. Parabéns, viu? Uma história emocionante de a gente escutar, né? E o mais importante de tudo, uma história dessa, fazer a diferença e mantendo essa humildade ímpar que só você tem, cara. Parabéns. Pequenininho, mas é gigante, Gilmar. E ó, esse olhar delicado, cuidadoso que você está falando, você vê nas postagens do Instagram. Agora, suas postagens, a gente sempre fala que a foto não é a câmera, é o olhar do fotógrafo, né? Eu vejo você postando coisas e falo, olha, ele tá olhando com outro olhar. Quando você vai fazer suas caminhadas, trilhas, já é uma outro tipo de abordagem, outro tipo de visualização das coisas. Muito interessante. Olha as antigas e olha as atuais suas. É muito interessante, porque acho que faz parte do nosso desenvolvimento, né? Como pessoa, né? E tenho que agradecer muito a Deus todas as oportunidades que tive, as pessoas que encontrei, a pessoa com que tive ao meu lado tantos anos, e essas profissionais, essas pessoas que tive ao longo da minha carreira, em todos os lugares, encontrei pessoas incríveis. Quando eu me recordo lá do Rio Grande do Sul, eu me lembro muito da importância, e tem a ver com o que a gente faz aqui, né, com essa questão de ensino, de divulgar conhecimento, da função social do ensino, né? Nós tínhamos essas atividades de ir para os abrigos e tal, mas houve assim, no primeiro dia, montando uma estrutura de sala de emergência no hospital universitário, nós recebemos uma paciente muito jovem, que dias antes tinha ajudado a entregar marmita tal para os desabrigados e que desenvolveu uma síndrome respiratória muito importante e que foi avaliada no hospital de campanha e rapidamente foi levado para a sala de emergência. A gente estava preparando, não era uma estrutura que estava preparando, a gente estava preparando, conhecendo o lugar, e ela chegou muito grave. E estávamos eu, enfermeira Amanda, da Bahia, Amandinha que teve uma dificuldade danada para se inserir no grupo, porque ela ficou meio que perdida lá em Porto Alegre, com dificuldade e tal, chegou para a Força uns dias depois, mas tinha ido pela Bahia, do SAMU da Bahia, hoje está na Força Nacional. Não tinha comunicação terrestre, o negócio foi incrível. Não tinha nada. Dr. João, que trabalha no Aeromédico no Paraná, e Dr. Cedim, que é do Aeromédico de Minas. Estávamos ali. Nunca havíamos trabalhado juntos. Nunca. Essa jovem de 18 anos chegou muito grave e rapidamente nós fizemos algumas intervenções ali naquela sala improvisada, mas que não melhoraram. E a decisão médica foi: precisamos entubar. Rapidamente, com o apoio da equipe ali do local, definimos as estratégias de intubação. Os colegas que trabalham com emergência sabem disso, né? A gente prepara plano A, B e C, prepara as drogas, calcula a dose, mas isso tem que ser muito rápido. Ela estava muito desconfortável. Se não tivesse uma intervenção, ela não... E preparamos a Amanda com aquele cuidado de enfermeira delicada, humana, o tempo todo segurando na mão, fazendo carinho, ajudando aquela pessoa que estava com uma grande dificuldade de respirar. Enquanto a gente preparava o material, a Amanda fez aquele cuidado humanizado. Permitimos que a irmã dessa moça entrasse para bater um papo ali com ela, informamos a situação, conversamos com ela, foi dito e assim... fizemos de maneira humanizada numa equipe que nunca tinha trabalhado junto. Sem estrutura e nenhuma. Foi
um dos procedimentos assim mais, se filmasse, daria assim uma aula de como fazer uma intubação rápida, de maneira humana, assertiva, respeitando tudo que a ciência fala, inclusive no tempo das drogas. Então, a equipe que estava ali nos apoiando, da estrutura do hospital, a gente acabou assumindo aquele caso e fomos para cima, fomos para resolver, né? A gente tinha ido lá para ajudá-los. Lembrando que os colegas que estavam trabalhando lá também tinham perdido suas casas, tinham parentes em situação de vulnerabilidade, né? Então nós assumimos aquele papel que eles fazem com brilhantismo nos momentos de normalidade. Mas a equipe falou, mas quanto tempo vocês trabalham juntos? Não. 5 minutos. Eu conheci agora, né? Conheci no voo vindo para cá. Mas aí a importância do ensino, treinamento, preparo emocional, que o Fábio tanto fala, para as intervenções no momento para administrar uma crise dessa, né? A gente conseguiu, felizmente, intubar, demos uma estabilizada nessa paciente, depois ela foi para UTI, eu não acompanhei mais. Não tenho o hábito de ficar acompanhando muitos pós, tal, porque são, né, como eu disse aí, só de emergência quase 25 anos, se eu for acumular todos os casos, a minha emoção não vai aguentar, né? Então, tento fazer ali de maneira focal, pontual, focado, o que eu tenho que fazer, eu resolvi isso aqui, passa para o próximo passo, que tem gente muito boa para dar continuidade. Isso. Não, você fica doido, né? Somos equipes. Somos equipes. Gilmar, eu acho que tem muito assunto ainda. Vai ter que vir de novo. Vai ter que vir de novo. Castigo, Gilmar, castigo. Ele falou assim, mas o que eu vou falar? Não tem história. E a gente tem muita. Pode vir que tem. Eu acho que já tá ficando mais longo. Você vai ter que vir de novo, Gilmar. Castigo, querido. Foi muito legal, assim, eu tinha preparado tanta perguntinha para você aqui, meu. Tem coisas sobre conhecimento, sobre se preparar. Eu acho que você vai ter que vir de novo. Vai ter uma série de treinamentos agora, né? Vai, todo mundo tá lotado de treinamento. O segundo semestre, acho que fechou, mas a gente vai achar um espacinho na sua agenda, na sua pequena agenda. Ele vai pro Rally do Sertões, depois do Rally. Tem um outro, né, que é de bike no Espírito Santo, não é? Que acontece também no final do ano. Tem um na Bahia, que começa em Porto Seguro e sobe até Guaratinga, uma semana. Essa é uma competição de mountain bike. Que você vai também? Lá na empresa lá. Eu acho que não, acho que então você vai vir pra cá. Melhor ficar um pouquinho com os netos. Tem que curti-los, né? É muito interessante porque eu gosto da assistência, de atuar, de fazer pré-hospitalar, né? De dar aula. De dar aula, de estar no podcast. Né? Acabamos não falando um pouco, mas hoje meu principal vínculo, a minha principal atuação é numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, né? E então eu divido essas coisas aí com os meus plantões na UPA, ali atendendo, só isso, né? Daí com a UPA. Atendendo. Eu gosto muito de lembrar o que a portaria 2048 fala, né? Que UPA é atendimento pré-hospitalar fixo, embora a população e alguns profissionais entendam que é um mini hospital, não é. É estabilizar, atender rápido e encaminhar ou dar alta, né? Ou resolver e dar alta, né? Então, divido essas atividades. Então, como eu gosto de dar aula, de assistir, de viajar, a agenda fica Vamos marcar. Muito legal, Gilmar. Que bom a gente estar junto aqui. Muito bem, acho que ufa. Deu? Excelente. Então vamos fazer assim. Você tem outras histórias, eu acho que podia ter mostrado alguma das fotos, são legais. Ou não de atendimento, mas das situações que acontecem no off-road, porque tem um mundo de enfermeiros que poderiam participar dessas atividades, eles só têm que se preparar, saber como se preparar antes. Tem um mundo de enfermeiros que podem ajudar no SUS, mas eles têm que saber se preparar antes. Como que você faz tudo isso? A gente vai marcar, combinado? Combinado, gente? Combinado. Obrigado, Gilmar. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui e uma felicidade muito grande estar com vocês e poder fazer uma das coisas que eu gosto, que é falar, compartilhar conhecimento, as pouquinhas coisas que eu conheço. Muito bem. Pessoal, obrigado por mais essa participação. Nós tivemos hoje aqui então com o Gilmar Souza,
aqui, além de enfermeiro, eu falei, o Daniel não apresentou da forma correta, né? Enfermeiro, pós-graduado, docência e tal, amigo do Fábio. Não falou, então eu vou falar. É uma honra estar aqui com você, seja sempre muito bem-vindo, esse espaço é sempre seu, né? Para falar, para divulgar, para contar suas histórias, mas principalmente, Gilmar, para inspirar, porque você, não só pela sua história, mas pela sua pessoa do dia a dia, quem convive com você, tudo isso é unânime no nosso grupo, você é inspirador, tá bom? Então venha mais vezes para inspirar aqui, né, no Pod Elu, o podcast da Elu S3, que é uma empresa Elu Brasil.